assim, não me faltou nada, mas não tinha excesso também de nada, não tinha nada sobrando, né? Tudo que meu pai trabalhou a vida toda pela família, né? Pela gente, pela minha mãe e tal. E sempre quis fazer engenharia e eu entrei pro Mackenzie, consegui uma bolsa. Eu tinha uma bolsa lá de estudo. O Mackenzie antigamente tinha filantropia, hoje não tem mais nada, né? Hoje o cara tá ferrado lá. Hoje o cara tá ferrado. Mas na minha época era muito fácil, você conseguia bolsa por tudo. Você jogar xadrez, você tinha bolsa. Qualquer coisa que você fizesse, você tinha bolsa. E aí eu fazia iniciação científica, essas coisas tinha bolsa. Tive muita sorte de conhecer pessoas. Isso é o legal da faculdade e eu bato muito no EAD. Né? O pessoal só pensa no diploma, mas as pessoas que você conhece lá... O network que você faz, as referências que você tem. Encontrar eles depois no mercado. Não, e os professores que faz você olhar pra ele e falar, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu conheci um gênio da metalurgia, que é o Jean Vatavuk, que eu fui aluno desse cara. Lá? Não é mais professor hoje. Mas na sua época era? Era professor lá, trabalhei pra ele, fui estagiário dele. Tem uma bíblia da metalurgia, conhecida no mundo todo, a Bíblia da Metalurgia, que é o Metals Handbook, que é cada livro dessa grossura tem 20 e poucos livros, cada um sobre uma área específica da metalurgia. Na América Latina tem 2 pessoas que escrevem pra esse livro e ele é um desses caras. O cara, ele é gênio. Nesse continente você não vai achar um gênio maior que esse cara aqui, aí. Então é um cara que... Pô, não só... É legal que ele fazia coisas independente da universidade, tá? A universidade limita muito, é chato nisso aí. Ainda mais hoje, tudo é limitado, você não pode fazer nada. Se eu falar bom dia pra um aluno é assédio, entendeu? Sim. Ele pegava assim no final de semana, a gente não tá... Quem tem carro? Tem. Ah, vamos... E ele, como era um cara muito famoso, ele conhecia muita gente. Então eu lembro que um dia falou, tem um amigo meu que era amigo dele, o Thierry, eu conheço esse cara, mora hoje na Ilha Bela, que era o cara que fazia os barcos do Almir Klink. Nada mais, nada menos que o Almir Klink. Você vê se o cara é bom, né? Se o cara é. Aí ele chegou e falou, vocês querem ir lá? Tem um amigo meu lá, tá fazendo o barco do Almir Klink, o Paraty 2 na época. Vocês querem ir lá ver o processo? Assim? É, assim. Falei, pô, vamos. Falou, quem tem carro? Eu tenho. A gente se encontra aqui, sai daqui, vamos pra praia. A primeira vez a gente foi no estaleiro dele. Acompanhamos todo o processo, soldagem, não sei o quê. Fomos lá de novo. Depois fomos no Guarujá ver o barco na água. O Almir Klink tava lá. Conheci ele, gente boa para um caramba. É. Putz, sou doido pra trazer ele aqui. Meu, gente boa demais. Ele é a filha dele, né? E ele tem umas histórias... Não, então, quando eu fui lá, as filhas dele eram criança. Aí eu até tava conversando, a esposa dele veio conversar com a gente depois, super gente boa, e ela contou a história dela. Essa história eu até já vi ela contar na TV, mas não é muito conhecida, não. Ela foi chamar o Almir Klink pra dar uma palestra na empresa que ela trabalhava. Não estavam juntos ainda? Não. Eu não conhecia ele. Não conhecia ele. Aí ela chegou lá, onde tava o barco dele, no porto, e ela caiu na água do porto. E o barco do Almir Klink tava passando. E na lateral do barco tem uns ganchos, o gancho pegou ela pela barriga. Entrou na barriga dela e foi arrastando. Meu Deus! E ela começou a gritar, obviamente, o Almir Klink ouviu, ele pulou e tirou ela. Aí ela fala que o Almir Klink literalmente fisgou ela. Ela conta essa história. Que história maravilhosa. É. Aí, quando ele vinha aqui, você pede pra ele contar essa história. Ele não vai lembrar de mim, com certeza, que eu vi ele uma vez só. Aí, ele tava preparando... Esse barco era muito complicado. Tinha até uma briga de empresa, porque a gente queria fazer esse barco a princípio... A gente queria fazer em princípio em aço inox. Aí a Alcoa, na época, chegou e falou, não, vocês vão fazer em alumínio. E por quê? Não, porque queria que fosse uma propaganda do alumínio. Tá. Entendeu? E um puta metal, então os dois seriam ótimos. Qualquer um dos dois. Sim, os dois são ótimos metais. Pra isso aí, tanto aço inox como alumínio. Qualquer um dos dois. Alumínio menos denso e tal, tem suas vantagens. Aço inox tem que ser austenítico por causa da questão de eletromagnetismo, mas não importa, né? E beleza. Mas ficou o que no final? Ficou de alumínio. Foi todo feito esse barco de alumínio. Só que tinha vários problemas, porque ele ia dar uma volta no mundo e ia ficar 2 anos dando a volta no mundo. Não, era 3 anos, perdão. E ele tinha, além de vela, tinha um motor. Eram 2 motores de 600 cavalos, se eu não me engano, uma coisa assim absurda. Só que um combustível não dura 3 anos. Entendeu? Ele estraga. Então a Petrobras desenvolveu um combustível pra durar 3 anos pra ele. Pra ele ter combustível. Não, ele ia parar em vários lugares, mas ele não tem como... Porque tinha um lugar lá, que ele ia bem próximo do Polo Norte, que ele ia entrar num lugar... tinha um período, ia fechar, ia congelar tudo em volta dele, ele ia ficar 6 meses lá. Mano. A gente não consegue fazer um negócio desse, imagina. Não, nem a pau. Ele não é normal. Você vai conversar com ele, se um dia, se Deus quiser... O cara que atravessa num caiaque daqui, eu vou pra África de caiaque. Foi esse Thierry. Depois eu te conto a história do caiaque. A história do caiaque eu conheço também. Aí, beleza.
Aí fizeram o combustível e tal, não sei o quê. E ele contando, a gente conversando e mostrando. Tinha um material composto que era maravilhoso, que era espuma, era chumbo, era alumínio, que ele refletia a parte térmica, então infravermelho. Ele isolava de onda eletromagnética, por causa do motor não interferir nos aparelhos, e o som. Então era um composto maravilhoso, assim, que eu tinha, até pouco tempo eu tinha um pedaço disso lá em casa. Desenvolveram pro cara. Não, isso já era até mais ou menos conhecido. Já existia. Mas fizeram revestiram tudo, a parte da casa de máquinas e tal. E a gente conversando lá, a princípio, e aí Você foi lá, o barco já tava, tipo, praticamente pronto? Eu fui depois com ele na água. Tá. Eu fui com o barco na água. Conversei com o Amir Klink e com o Paraty 2 na água. Entendi. Que nem é dele mais. O Paraty 2 não é mais do Amir Klink. É? É, ele vendeu. Aí, beleza. Quando eu cheguei lá, aí tudo contando essa história, essa odisseia, ó. Uma odisseia, né? 3 anos, você dando nem a pau que eu ia nisso aí. Aliás, tem um barco um outro barco que ele tomba com o barco Amir Klink. Vira? Ele vira, de ponta cabeça. Ele tomba. E aí ele tem um irídio. E ele liga pra esse Thierry, que é o engenheiro. Fala, eu tô aqui no Oceano Atlântico de ponta cabeça. O que eu faço? Aí o Thierry, você vai fazer isso, ele dá as instruções e ele desvira o barco. Consegue desvirar Ele desvira o barco. Ele desvira o barco. Ô, louco. É um super-homem, Não, pergunta essas histórias pra ele. Mano, olha só quanta história o cara deve ter. É muito bom. Aí, na hora que a gente tá conversando, ele falando desses 3 anos, tal, não sei o quê, chega a esposa dele. Ele tinha 3 filhas pequenas, então deve estar tudo grande hoje. 3 filhinhas pequenas. Aí vem a esposa dele lá de baixo, ele tinha saído ao Amir Klink, vem a esposa dele. Aí vem com as 3 menininhas. 3 pequenininhas, uma bem loirinha, um com cabelo bem loirinho, bem loira mesmo, assim, nórdica, uma de cabelo castanho e outra de cabelo bem preto. Aí eu tava com meus amigos e falei, tá vendo? O cara fica 3 anos no mar. Olha aí o que dá. Eu não falei pra ele, obviamente. Não, mas agora ele vai saber disso. Mas eu não falei isso pra ele. O cara fica 3 anos no mar, meu, não dá muito certo. Mas e tive essas experiências maravilhosas por causa de um professor. Hoje nunca ele faria isso. Nunca. Se ele fizesse, vai preso. Levar aluno pra parar. Cara, eu ia levava os alunos na Alcoa, na Alcoa não, na CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. É maravilhoso, tá? Aí eu levava, isso 20 anos atrás, levava meus alunos, aí tinha os fornos, né? E os fornos de alumínio é muito caro para você extrair alumínio do ponto de vista de energia elétrica. Tanto que o Brasil é o 4º país que mais tem alumínio do mundo, o 4º país que mais extrai bauxita no mundo, que é o minério de alumínio, e é o 9º país que mais extrai alumínio. Porque a gente não tem energia elétrica para extrair alumínio. Precisa de muita energia. Muita. Tanto que a CBA, a última vez que eu estive lá, eles tinham 26 hidrelétricas deles. Cara, só pra... Porque o Estado não tem como fornecer energia para eles. Mano. Então, mas por que é tanta energia? Porque a gente... Da bauxita, alumínio... Por que alumínio é caro? Tá? Por que na época de Napoleão, conta a história, que todo mundo usava talher de ouro e ele usava de alumínio, que era mais caro que o ouro. O alumínio, ele passa por todo o processo de hidrometalurgia para eu chegar só da bauxita na alumina, que é o L2O3, é o óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio tem um ponto de fusão extremamente alto, 2.000 e poucos graus Celsius. O alumínio não, 660 graus de ponto de fusão. Só que eu tenho que fundir essa alumina. E ainda preciso de um fundente, que é a criolita, que só tem na Groenlândia e acabou. Tá? Só tem na Groenlândia, isso e acabou, não tem mais. A gente tem que usar outras coisas hoje. Então, eu tenho que fazer uma fusão de óxido, que tem um ponto de fusão extremamente alta. É uma energia, são fornos, cada forno de 10 toneladas, uma sequência de fornos. A energia elétrica é tão grande, na última vez que eu fui lá, era mais de 20 mil amperes. O pessoal não tem noção que é mais de 20 mil amperes. Toda a corrente elétrica gera um campo magnético, tá? Como um ímã. Esse campo magnético é tão grande que eu levava meus alunos, eu pegava um clipe de papel, eu levava a caixa pra mostrar isso. Eu pegava um clipe de papel e botava assim na minha mão. Um clipe, ou seja, um clipe de papel, né? Botava ele de pé na minha mão. Levanta um pouquinho mais a mão aí. Perdão. Aí. E o clipe ficava em pé. Aí eu pegava outro clipe e botava em cima do primeiro, ele fica em pé. Eu não consigo fazer isso com as jujubas. E eu faço isso lá com o clipe. Eu faço uma fileira de 30 a 40 clipes. E eles ficam de pé na sua mão por causa do campo magnético. E não faz mal pro corpo do ser humano? Então isso? Eles dizem que não. Eles dizem que não. Eu não sei falar, não, cara. Imagina. Tem vários estudos. Meu pau não sobe, por quê? Vai lá, então, lá. Só transa lá. Já pensou o pau sempre pra cima. Senhor. Tem vários estudos deles dizendo que não faz mal. Hein? Eu acho estranho você trabalhar 30 anos num lugar que tem um campo magnético tão forte. Tanto que, assim, se você tiver marca-passo e entrar lá, você morre. Você não pode entrar. Nossa. Se você entrar com o seu celular, ele queima. Você não pode entrar com nada, assim. Tudo isso pra fazer alumínio. Isso, só que hoje, por exemplo, eu não posso mais levar os alunos lá nos fornos. Você entendeu? Tá tão chato, tanta... E as pessoas são tão retardadas
que você não consegue fazer nada com as pessoas. Eu não posso mais mostrar esse lugar pros alunos. Entendeu? E aí, você estudou?